Olá, investidor! Olá, investidor! Aqui é o professor Miranda, do canal Universo Antifrágil. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o fechamento de mercado de quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 e as notícias que mais repercutiram no mercado financeiro em relação a algumas das ações SBE, S de Seguros, B de Bancos, Z de Energia Elétrica. Vamos falar sobre Banco Itaú, vamos falar sobre o Banco ABC Brasil, vamos falar sobre a Taesa. Vamos falar sobre Caixa Seguridade, Banco Santander, Engie Brasil e Neoenergia. Se você ainda não sabe quais são as ações SBE que nós acompanhamos no canal, tem um vídeo aqui exatamente para vocês saberem quais são essas ações. Então, vamos ao fechamento. Primeiro de tudo, o Ibov teve uma leve alta, fechando em 0,31%, cotado a 125.534 pontos. Em dólar, a bolsa fechou em 21.649 dólares, uma leve queda de 0,4%, volume negociado 19 bilhões, quantidade de negócios mais de 3 milhões e 500 mil negócios. O dólar teve uma leve alta, fechando em R$ 5,79. Destaque de alta para o Banco Santander, com mais de 6%, 6,20% para ser mais exato, por isso que está o foguetinho aí do lado aí nessa imagem, porque não é todo dia que a gente vê uma das nossas ações, uma das ações que a gente acompanha, fechar com uma alta tão expressiva. A gente vai ver exatamente o que aconteceu. Destaque de queda para o Wiz Corporation, com queda de 2,98%. Vamos falar então primeiro sobre a maior alta. Banco Santander, SAMB 11, fechando em R$ 27,08. O papel abriu com um gap positivo. Terminou o pregão rompendo duas resistências nas regiões de Fibonacci de 78,6% em R$ 26,34 e também a região de Fibonacci de 61,8% em R$ 26,99, como a gente está vendo aqui na imagem. Por que teve essa alta e esse gap? Foi basicamente devido ao seu bom resultado trimestral apresentado antes da abertura do mercado. Dia 5 de fevereiro também foi a videoconferência de apresentação de resultados. Basicamente, o resultado saiu às 8 da manhã e logo depois, às 10 da manhã, foi realizada a videoconferência para a apresentação de resultados. A última vez que a ação alcançou esse patamar de preço foi no pregão de 25 de novembro de 2024. De uma maneira geral, a gente pode dizer que o Banco Santander, conforme até dá para ver aqui pelo gráfico, o Banco Santander vem recuperando suas cotações desde do pregão de 3 de janeiro desse ano. No caso da baixa, a maior baixa aqui foi para a Wiz Corporation, um ticker de negociação WIZC3, fechou cotado em R$ 5,86. O papel perdeu o suporte na região de Fibonacci de 23,6%, em R$ 5,96, depois de 4 pregões. O próximo suporte, conforme a gente pode ver aqui no gráfico aqui, o próximo suporte está em R$ 5,70, que é a região de 38,2% de Fibonacci. O último fato relevante ou comunicado publicado na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários pela empresa, foi feito em 5 de fevereiro mesmo, a mesma data do pregão que a gente está analisando, só que foi após o fechamento do mercado, para a empresa anunciar a alteração do banco escriturador das suas ações. Então, a partir de 10 de fevereiro, que é a próxima segunda-feira, então o banco escriturador passa a ser o BTG Pactual, em substituição ao Itaú Cor, que é, na verdade, a Itaú Corretora de Valores SA. Avançando aqui nos nossos estudos de Fibonacci, o que a gente observa? A gente observa a Engie. Então, o que aconteceu com a Engie nesse pregão? A Engie perdeu o suporte na região de Fibonacci de 361,8% em R$ 35,86. Também a gente teve Fibonacci aqui, que a gente sempre olha também para o próprio Ibov. Então, aqui no Ibov, o que aconteceu? O Ibov não conseguiu romper a resistência na região de Fibonacci de 127,2%, que é a região de 125.547 pontos, fechou ali bem próximo disso, né? 125.534. Então, nesses movimentos e nesses gráficos que a gente está compartilhando com vocês, dá para ver exatamente que o preço dos ativos cotados na Bolsa de Valores, o preço respeita a Fibonacci. Então, por isso que a gente olha sempre esses movimentos, essas regiões de Fibonacci,
quando o papel está em tendência de queda. Então, e em relação às notícias que circularam no mercado financeiro, no pregão de 5 de fevereiro, a maioria das notícias costuma sair depois do fechamento de mercado. A gente traz o destaque aqui para a Taesa. Então, a Taesa teve uma receita anual permitida, a RAP adicional, retroativa a 1º de fevereiro, para a empresa na Nova Trans, que é, na verdade, o seu empreendimento com maior extensão de linhas de transmissão. Essa RAP adicional, para quem já está acostumado a acompanhar a Taesa, essa RAP adicional corresponde a 65% da RAP total do reforço, que é chamada de brownfield, porque não é uma construção nova, e sim um reforço, uma melhoria de uma construção existente. Então, aqui nesse comunicado, ela comunica que tá liberando a RAP equivalente a 65% da RAP total, e os outros 35%, na verdade, eles já foram entregues no mês de dezembro, então somando aí dá 100%, né? Então esse reforço ele foi concluído integralmente, e a RAP total, então, é de 28,1 milhões, e essa conclusão que a Taesa está fazendo agora está em 3 meses antes do prazo da ANEEL, que o prazo seria maio, nós estamos em fevereiro, então ela está entregando 3 meses antes. Essa concessão de Nova Trans, ela entrou em operação inicialmente, ou seja, Greenfield, né, quando ela foi construída, foi em junho de 2003, e atualmente integra o sistema de transmissão de energia elétrica que interliga as regiões Norte e Sudeste, com aproximadamente 1.278 quilômetros de linhas de transmissão de 500 kV e 6 subestações, passando pelos estados do Maranhão, e aí no próximo gráfico aqui dá para ver os estados, está aqui. Então, passando pelos estados do Maranhão, Tocantins, Goiás e o Distrito Federal. Aqui no gráfico aqui dá para ver exatamente esses estados. Outra notícia também, a gente teve notícia sobre a Neoenergia. Então, a Neoenergia ela comunica a celebração de compra e venda com a EDF e a Stoa, ou para alguma sociedade por elas controlada, a totalidade das ações do capital social da Geração Céu Azul SA, tem a sigla GCA, que por sua vez detém uma participação de 70% no consórcio empreendedor Baixo Iguaçu, que aí a sigla é CEBI, pelo valor da firma, que em inglês é o Enterprise Value, de 1,43 bilhão. E o que é esse valor da firma, né? Esse valor da firma é a soma do valor de mercado das suas ações com sua dívida líquida, menos o caixa e equivalentes de caixa. O que é o SEB, né? Então, esse SEB ele opera a usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, situada no Paraná, com capacidade instalada de 350 megawatts e 172 MWM de garantia física, 245 megawatts e 120 MWM para 70%, respectivamente. Essa operação ela reforça a estratégia de rotação de ativos da companhia, com foco em otimização de portfólio, com geração de valor, seguindo a disciplina de capital e simplificação da sua estrutura. Lembrando que, por estar localizada no Paraná, essa SEB ela tem um direito de preferência da Copel. Então, a Copel precisaria se manifestar exatamente se ela vai exercer o seu direito de preferência para essa aquisição ou não, né? Isso aí a gente ainda vai saber posteriormente, será divulgado na Comissão de Valores Imobiliários e a todos os demais acionistas. Quando a gente fala sobre a Neoenergia, toda essa disciplina financeira que ela está falando, na última apresentação que a gente tem disponível no site de RI, que é Relações com Investidores, que é um acesso público e todo mundo deveria consultar e acompanhar as empresas por lá. Então, um dos slides que ela apresentou na última apresentação, que foi do terceiro trimestre de 2024, ela colocou aqui exatamente assim, quais são os 5 pilares de rentabilidade. E aí o pilar número 5 aqui é exatamente essa parte que ela está falando nesse comunicado. Então, ela preza pela disciplina financeira, uma estrutura de capital adequada, com oportunidade de reciclagem de ativos, e é exatamente o que ela vem fazendo. Ela já teve outras reciclagens que aí naquela época lá do terceiro trimestre do ano passado ela colocou, que é esse próximo slide aqui, onde ela está falando aqui que ela teve permuta de ativos com a Eletrobras, assinado em dezembro de 2022 e finalizou no terceiro trimestre de 2023,
Na parte de transmissão, ela teve também a venda de 50% de 8 ativos operacionais de transmissão, em parceria estratégica com a GIC, assinado em abril de 2023 e também finalizado no terceiro trimestre de 2023. Além de outras possibilidades que ela tem na parte térmica, que ela tem pouca sinergia com demais ativos, e na usina de Belo Monte, que é um ativo com participação minoritária. Então, ela vem fazendo essa reciclagem aí de ativos, exatamente para tentar otimizar o portfólio dela, para gerar mais valor e simplificar a sua estrutura. Então, de Neoenergia foi essa notícia. De Santander, a gente já começou, pelo menos para as ações SBE que a gente acompanha, a gente já começou a temporada de balanços trimestrais do quarto trimestre de 2024, que também fecha também o fechamento de 2024. Então, as empresas divulgam como que fechou o quarto trimestre, mas também divulgam os números, como é que fechou o ano como um todo. Sempre aquelas comparações de trimestre contra trimestre e de ano contra ano. Então, no caso de Santander, a Santander apresentou um bom balanço trimestral nesse quarto trimestre de 2024, com mais um resultado crescente, tanto de lucro quanto de rentabilidade, conforme a gente está vendo aqui no gráfico. E a parte de rentabilidade, uma das prioridades de Sambi 11 é exatamente elevar essa rentabilidade aí da empresa para pelo menos 20%, coisa que o Banco Itaú, que a gente vai ver também nas próximas notícias, o Banco Itaú já tem essa rentabilidade superior a 20%. No próximo slide, aqui a gente tem uma espécie de resumo aqui, as principais mensagens. Então, a margem financeira aqui do banco teve um crescimento consistente, com aumento de spread. O banco aqui também preza pela disciplina na execução da sua estratégia. O índice de eficiência, que é quanto menor, melhor. Lá vem apresentando aqui o melhor índice de eficiência dos últimos 2 anos, então o banco vem conseguindo essa melhora da sua eficiência também. Esse resultado do Banco Santander, depois a gente vai fazer um vídeo mais detalhado sobre o resultado do Banco Santander, assim como também o do Banco Itaú, que a gente vai ver já na sequência. Foram os dois resultados que a gente teve até o momento nessa semana. A partir já da semana que vem, a gente vai ter muitos outros resultados das ações que a gente acompanha, e a gente quer trazer pelo menos um vídeo de cada ação aqui no canal para a gente poder falar e debater como é que foi o resultado de cada uma dessas empresas. Então, no caso do Banco Itaú, mais um lucro recorde. Então, o banco apresentou o maior resultado trimestral da sua história, agora nesse quarto trimestre de 2024. Foram 10 bilhões aqui de resultado recorrente gerencial, né? 10,8, 9 bilhões de resultado recorrente gerencial. Na comparação anual, Itubi3 encerrou 2024 com um lucro recorrente de 41,4 bilhões, representando um aumento de 16,2% em relação ao resultado de 2023. É um banco que já tem mais de 100 anos de história, é o maior banco da própria América Latina. A sua carteira de crédito já passou de 1 trilhão de reais, 1,4 trilhão, arredondando os números. Seu índice de eficiência também, o banco vem conseguindo melhoras de eficiência também. O ROI aqui do banco já está acima de 22%, que é o que a gente estava falando antes em relação ao Banco Santander. O banco atua, tem presença em 18 países, com operações de varejo na América Latina. Aqui os números que eu falei antes, né? 10,9 bilhões aqui no quarto TRI e 41,4 bilhões no acumulado do ano. E também nessa bateria, Itaú divulgou bastante coisa nessa data de 5 de fevereiro. Então, além do seu já esperado divulgação do seu resultado trimestral, o banco também apresentou vários fatos relevantes que nós vamos falar a partir de agora, e no canal do Telegram a gente está sempre postando esses comunicados e esses fatos relevantes. Então, o primeiro deles foi bonificação em ações. Então, o banco vai fazer a sua bonificação
Então, basicamente, 10%. Então, para cada 10 ações, o acionista vai receber uma ação a mais. A data base aqui para essa bonificação é 17 de março de 2025. E aí, exatamente sobre esses fatos de bonificação, recompra de ações, que é o próximo fato relevante, a gente tem um texto explicativo no nosso canal do Telegram, no nosso site também, universoantifrágil.com. A gente também traz explicando um pouco mais, uma espécie de um dicionário didático dos dividendos, que é para que quem está há menos tempo na bolsa, quem está chegando agora, quem está querendo começar a investir em dividendos, possa já ir se ambientando e se acostumando com diversos termos que a gente está acostumado a ver no próprio mercado financeiro, para que os investidores consigam ter cada vez mais conhecimento, cada vez mais bagagem e possam se tornar cada vez mais investidores consistentes. Então, a gente teve aqui esse primeiro fato relevante sobre a bonificação de ações, depois a gente teve um fato relevante sobre a recompra de ações. Então, começa agora, começou a vigorar, né, a partir de 5 de fevereiro, o novo programa de recompra de ações do Banco Itaú. Ao todo, o papel, o banco tem 9,8 bilhões de ações em circulação. O banco está autorizado aqui a recomprar até 200 milhões de ações preferenciais de emissão própria, sem a redução do valor do capital social. Então, o banco vai realizar, isso não é, essa recompra não acontece tudo numa hora só, depende do preço mais estratégico que a empresa considera mais adequado para fazer essa recompra. Então, aí, ao longo do tempo, ao longo dos próximos meses, isso vai sendo comunicado ao mercado. Existe um tipo de comunicado na CVM que é valores detidos e negociados. Então, através dessas planilhazinhas de negociações, a gente pode ir acompanhando ao longo do tempo exatamente como que a tesouraria está, qual é a quantidade, qual mês que a tesouraria está efetivamente fazendo essa aquisição, fazendo essa recompra dessas ações. Então, são fatos posteriores para a gente ir acompanhando. Assim como a gente fez, por exemplo, em relação à BB Seguridade, que de tempos em tempos a gente foi monitorando, e a BB Seguridade fez um programa, o maior programa de recompra da sua história no canal do Telegram, a gente falou um pouco sobre isso também. Além disso, o mercado já estava esperando algum anúncio de juros sobre capital próprio e também tinha uma expectativa muito grande do banco anunciar o seu dividendo extraordinário, que lá em novembro o CEO do Banco Itaú já tinha adiantado que ia ter sim dividendo extraordinário e que esse dividendo extraordinário seria superior ao dividendo extraordinário pago barra anunciado em fevereiro do ano passado e tinha sido de 1,12. Então, cumprindo a promessa lá do CEO, o banco apresentou um dividendo extraordinário de 1,25, R$ 1,25. Portanto, mais ou menos aí uns 10% a mais, 10% superior do que foi no ano passado. A data base é 17 de fevereiro, e a data de pagamento vai ser 7 de março. E também o que vai acontecer, que na próxima tela dá para explicar melhor. Aqui é o site Investidor 10, que ainda não está totalmente atualizado, por isso que eu botei esses retângulos laranjinhas aqui, porque o que falou lá no fato relevante que a gente acabou de ver foi exatamente que, além do que está sendo anunciado agora, esse juros sobre capital próprio, JSCP ou JCP, com a data com 17 de fevereiro e o dividendo extraordinário, que vão ser pagos em 7 de março, também vai ter data de pagamento em 7 de março, os dois dividendos para trás de 2024, um que foi a data com 9 de dezembro, e o outro que foi a data com 19 de setembro. Os dois estavam e ainda estão lá no site Investidor 10 como 30 de abril desse ano, porque no momento desses anúncios, a empresa tinha colocado que o pagamento ia ser até 30 de abril de 2025, que é a data limite pela lei da ISA para distribuição de lucros do ano anterior, então vai até abril do ano seguinte. Então, portanto, a data mais atualizada aí para vocês atualizarem aí as anotações de vocês. Então, 7 de março vão ser pagos
4 proventos do Banco Itaú, 2 anunciados agora e 2 anteriores do ano passado. E, por fim, a gente teve o fato relevante do Banco Itaú com as projeções para 2025. Então, além do recorde que o banco apresentou em 2024, o banco pretende ter novos recordes em 2025. Então, o banco pretende aumentar a sua carteira de crédito, ter um crescimento da margem financeira, custo de crédito pretende ficar entre 34,5 e 38,5 bilhões. Despesas não recorrentes de juros, o banco espera um crescimento entre 5,5% e 8,5%. E a alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social, o banco espera ficar entre 27% e 29%. E a carteira de crédito total, o banco espera crescer entre 4,5% e 8,5%. Então, o banco tem aí um guidance para 2025 bastante robusto, e espera-se que o banco tenha mais um ano positivo, com bons pagamentos de dividendos também ao longo de 2025. Então, esse foi o fechamento de 5 de fevereiro, quarta-feira, e as notícias que repercutiram mais no mercado financeiro. Um grande abraço.